Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Que bom estar com vocês nessa noite. O último culto do ano 2020. Então tem que ser especial. Você tem que estar com muita vontade nessa noite para agradecer. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus até hoje nos sustentou, nos guardou, nos livrou, nos cuidou. E que nós possamos ter essa fome, essa sede, essa gratidão no nosso coração para cultuar o último culto do ano com muita alegria. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Finalzinho da Bíblia, livro de Hebreus. Capítulo 11, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Outra versão diz, é presenteador daqueles que o buscam. E nós estamos aqui buscando o nosso Deus, então Ele irá nos presentear, amém? E nós, há 2 dias atrás, estávamos comemorando o Natal, né? Então era a função de ceia, a agitação de entregar presente, de ser presenteado. Outras famílias, de repente, estavam distantes um do outro. No meu caso, que a minha família está em outro país, então a gente sente essa falta. Eu comentava outro dia com o Gustavo, a gente sente falta nessa época. A minha mãe fazendo janta, ai que saudade dessa janta, dessa comida, que saudade dos irmãos. Outras famílias passando sozinhos, dificuldades. Para alguns é um momento de alegria, de agitação, de momentos especiais. Para outros é um momento triste, um momento que não é legal. Mas há uma boa notícia. Há algo que eu quero falar para você. O nosso Natal é Jesus. E isso tem que nos alegrar. Esse é o nosso único motivo. É o nosso motivo nos alegrar. O nosso Natal é Jesus. E Deus, o nosso Pai, Ele nos presenteou o maior presente, ou o presente, que é Jesus. Agora eu pergunto para vocês, vocês já pegaram esse presente e já abriram e já viram o Jesus na sua vida? Porque para nós pegarmos esse presente, nós precisamos buscar, nós precisamos crer, nós precisamos aceitar o presente. Assim como nós, quando com o nosso amigo culto, o nosso amigo secreto, nós damos um presente, a gente pensa, olha, o que fulano precisa? Vou dar um presente para ela, o que ela precisa? A pessoa não sabe o que ela vai ganhar. Nós pensamos, ela precisa disso aqui. E ela aceita, de bom grado, não é mesmo? Jesus, Deus, sabia o que nós precisávamos. E Ele nos deu o maior presente. A única coisa que nós precisávamos era de Jesus, a salvação. E junto com esse presente vem tantas coisas, vem tantos benefícios. A vida plena, a saúde, vem
a salvação, a alegria, tantas coisas. Não dá para enumerar, porque o que Deus tem para nossa vida, Ele é incalculável, e Ele é de graça, Ele é de presente. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Então Ele é um Deus presenteador, e Ele ama nos presentear. E que nessa noite você possa aceitar esse presente que Ele está dando para você nessa noite, de você cultuar o nome dEle, de você aproveitar, desfrutar da sua presença, que Ele está aqui nessa noite. Eu convido você a se colocar de pé, e que você possa fazer essa oração, que eu quero desfrutar da tua presença, Senhor. Eu aceito esse presente, eu aceito os benefícios que vêm junto contigo. Eu quero desfrutar da saúde, eu quero desfrutar da plenitude de vida, da novidade de vida. E que esse ano 2021 que está chegando, seja nós vivermos um novo tempo, uma nova estação. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar nesse lugar para cultuar o teu nome, para te engrandecer, para te exaltar, para abrir a nossa boca e declarar que tu és o nosso maior presente, o único presente que nós precisamos na nossa vida. Nós te agradecemos pelo sacrifício perfeito que tu fez para nos dar a salvação. Nós te agradecemos por ter vindo como homem para nos salvar, para nos resgatar, Pai. Nós queremos te agradecer, queremos ter ações de graças a ti, Pai, um coração grato, um coração que se alegra pelo presente que nós temos, que é a tua presença em nós. Te agradecemos, Pai, que seja uma noite transformadora, uma noite que nós possamos nos realizar em ti, para te adorar, para te exaltar, para te dizer que nós te amamos, nós te bendicemos, nós dizemos que tu és o único excelente Deus. Nós queremos te dizer que tu és incomparável, que tua fonte é inesgotável. E nessa noite nós queremos experimentar dessa fonte mais uma vez, Pai. Aleluia, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seu sangue e sua cruz me levam de volta pra Deus. E sua morte e sua vida, as trevas Ele já venceu. O seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, e sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono estás, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Agora que eu vi a igreja, seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte e sua vida, e as trevas Ele já venceu. O seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. E o véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, e sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou.
sei que na sala do trono estás. E eu quero ir pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. E eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. E eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. E eu quero ir pra lá, e pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos por mais, sem reservas te entregamos os nossos corações. Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nos queremos. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Nós te desejamos, nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti, e te entrego o que eu sou, e te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, e te entrego o que eu sou. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Yeah. Pega sua voz e diga: nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Mais, e quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Yeah. Exaltamos Deus, e nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje. Mais uma vez diga: nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre.
que você pode fechar os teus olhos. Feche teus olhos, vamos ter um tempo numa palavra de oração. Nós vamos aclamar para que a presença do Espírito Santo venha derramar mais sobre nós. Venha derramar mais da sua glória, mais da sua vida, mais da sua paz, mais da sua alegria em nós. Amém? Amém. Será que você pode abrir a tua boca? Ergue as tuas mãos. Oh Senhor, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença. Nós queremos a Tua presença neste lugar. Tu és o Deus de milagres, Deus de promessa. Tu és, Senhor, aquele que abre o caminho no deserto. Tu és aquele, Senhor, que traz a água para aquele que está sedento. Tu és aquele, Senhor, que traz o pão para aquele que está faminto, porque Tu és suficiente, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, que não há outro igual a Ti. Nós queremos dizer de que o nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te exaltamos neste lugar. Oh, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declara juntamente comigo. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é... Mais uma vez eu quero ouvir a voz da igreja. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem? Meu Deus é um Deus de milagres, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, e esse é quem Tu és, 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 e esse é quem Tu és. Estás aqui, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Te adorar. Diga bem alto, estás aqui, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, eu Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem... Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Sim, Deus, eu Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Eu creio, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Eu Te adorarei, eu Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem Tu és, e esse é quem Tu és.
esse é quem, e esse é quem tu és, e esse é quem tu és, esse é quem tu és, e esse é quem tu és. Coloque a mão no seu coração. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle e sempre estás. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle e sempre estás. Será que você pode declarar? Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, sempre estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle e sempre estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, sempre estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, e esse é quem tu és, e esse é quem tu és, e esse é quem, e esse é quem tu és, e esse é quem, eu sei, e esse é quem tu és, e esse é quem tu és, e esse é quem, e esse é Ele que enxuga as lágrimas, restaura. Tu és a resposta. Jesus, será que você pode declarar? Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a pra tudo tu és Jesus, e enxuga as lágrimas, restaura os corações, e tu és a resposta. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta, pois tu estás no controle, sempre estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu, pois tu estás no controle. Se você crê, declare: me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle e sempre estás. Mais uma vez, me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, sempre estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, e esse é quem?
você tem convicção, canta mais uma vez. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, mas tu estás no controle, e sempre estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, mas tu estás no controle, sempre estás no controle. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Nós criamos um ambiente para que a tua glória se manifeste, Senhor, nessa noite. Vem e enche-nos, enche-me até Transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Se esse é seu desejo, enche, peça, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, e enche-me e até transbordar, e derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me e até transbordar, e derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me, Deus, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, sim, sim, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, e enche-me. Quero que você feche os seus olhos nessa hora e comece a orar nesse momento. Pai, nós clamamos para que o Senhor venha com a tua glória encher os nossos corações. Pai, nós clamamos para que o teu Espírito, Senhor Jesus, oh Deus, possa nos encher nessa noite, Pai, com a tua glória, com a tua presença, com o teu poder. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha, Pai, derramar da sua glória, da tua presença, do teu mover, do teu sobrenatural sobre cada um de nós, para que o nosso coração transborde da tua presença, para que o nosso coração, Senhor, seja tomado pela tua glória. Nós precisamos, Pai amado, dessa glória, Pai, que transforma, que muda a nossa vida, que muda, Senhor, a nossa história, que nos leva a te conhecer, Pai amado, que nos leva a saber que tu és Deus e que não há outro além de ti. Nós clamamos, Pai, nessa noite, derrama da tua glória, derrama da tua presença, derrama do teu Espírito, Senhor. Se você puder, ergue os seus braços bem alto e vamos declarar: até transbordar. Sim, Deus, derrama sua glória. erga a sua voz e clame ao Senhor. Vem, Deus, enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória. Vamos lá, erga o volume da sua voz, seja intenso na presença do Senhor. Clame por mais. Vem transbordar, vem transbordar. Espírito Santo, derrame da tua glória. Aleluia. Queremos ser cheios, até transbordar. coração cheio da tua presença. Derrama sua glória e enche
Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus, enche a minha vida com a tua glória, com a tua presença, com a tua vida, com o teu poder. Eu reconheço que eu preciso muito mais do Senhor, da tua palavra e da tua vontade na minha vida. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração para que o Senhor possa operar em mim, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda bem forte a Jesus e diga comigo: glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Você recebe graça e paz dizendo amém. Diga amém bem alto. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também pela rede social. Muitos irmãos estão viajando, aproveitando esses dias de Natal, final do ano, virada, aproveitando para curtir as férias, aproveitando também para visitar familiares. Então eu sei que tem muitos que estão nos assistindo ou que também nos assistirão depois, porque o vídeo fica no Facebook, também na rede social até amanhã, e na semana seguinte nós lançamos no YouTube. Então, aqueles que estão nos acompanhando, glória a Deus pela sua vida, possa desfrutar das férias com alegria no seu coração, que seja um tempo precioso, onde você possa desfrutar desse descanso que o Senhor está te proporcionando. Muitos também estão nas suas casas, nos seus lares, nos acompanhando, que o Senhor possa também te abençoar, que você possa criar uma expectativa em Deus nessa noite para ser abençoado, edificado e tocado pelo poder da palavra. Amém? Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 16. Nós vamos ler Romanos 11, versículo 16. Antes de nós entregarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos nessa noite, nós também estaremos orando pelos propósitos, pelos projetos de vida para o próximo ano, e vamos aproveitar para ler essa porção da palavra de Deus, para que o nosso coração entenda o que o Senhor nos ensina, entenda os princípios que a Bíblia traz aos nossos corações. Os princípios da palavra de Deus é para o povo de Deus. Os princípios da palavra de Deus, o ímpio não guarda, é para nós guardarmos, porque o ímpio não conhece a Deus, nem tem como princípio a palavra de Deus. Mas nós, o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, quem se chama como um discípulo de Jesus, aquele que diz eu sou um cristão autêntico, genuíno, ele é uma pessoa que guarda princípios da palavra. E a palavra nos ensina assim, em Romanos 11, versículo 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Vou ler novamente. E se forem santa as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quando nós lemos esse versículo aqui, nós não entendemos o contexto, ou não sabemos o todo da Bíblia, nós não vamos entender muita coisa. Mas o que o versículo está dizendo é que quando nós consagramos o primeiro para Deus, todo o demais, ou toda a totalidade, ou todo o restante vai ser consagrado, vai ser abençoado. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina a trazer sempre o primeiro e o melhor para Deus. Quando eu e você damos o primeiro da nossa vida e o nosso melhor para Deus, nós vamos desfrutar da bênção plena sobre a nossa vida. Quando nós consagramos a nossa casa, o primeiro, o nosso melhor para Deus, o nosso trabalho, o primeiro e o melhor para Deus, as nossas finanças, o primeiro e o melhor para Deus, nós vamos desfrutar da bênção sobre a totalidade, sobre o todo. Toda a nossa vida vai receber essa bênção, porque nós entendemos que o primeiro e o melhor é para Deus. Diga sempre: o primeiro e o melhor é para Deus. Aqui está falando, se forem santas, a palavra santa significa consagrada, dedicada a Deus. Então quando nós separamos o primeiro e o melhor, nós estamos consagrando a Deus. Nós estamos dizendo: Deus, eu te entrego isso daqui, para que o Senhor possa abençoar a totalidade,
o demais, o restante daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, eu consagro, eu dedico, eu entrego ao Senhor, para que todo o mais possa ser abençoado. E nós fazemos isso, irmãos, com entendimento. E aqui está uma chave para você ter a bênção e prosperar com ela. Porque muito mais do que prosperarmos, nós queremos prosperar na bênção do Senhor. Nós queremos prosperar na vontade de Deus, porque nela nós vamos estar na vontade, no propósito, não vamos sair. Quando nós prosperamos sem Deus, nós saímos da vontade de Deus, mas quando nós prosperamos na vontade de Deus, nós jamais sairemos daquilo que é o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, há muito tempo eu faço uma afirmação: para o nosso Deus, sempre mais e o melhor, nunca menos e nunca de qualquer maneira, ou muito menos o pior. Para Deus tem que ser sempre mais e o melhor. Quem faz isso, pastor? Aquele que entende, aquele que sabe quem Deus é, aquele que sabe o que Deus dá. Nós iniciamos esse culto falando sobre um Deus que presenteia, e o maior presente que Deus nos deu foi Jesus, e nós pegamos esse presente, e quando nós abrimos, nós encontramos tudo o que precisamos por meio de Jesus. Jesus é o presente maior que o Pai nos deu, e junto com Jesus nós recebemos também todas as demais coisas. Por isso eu e você precisamos consagrar, dedicar tudo ao Senhor, para que a bênção dele possa estar sobre nós, e por meio dela nós sermos bem sucedidos. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. No domingo passado nós entregamos, para aqueles que querem já há muitos anos, nós fazemos os propósitos, os projetos de vida para o próximo ano. Nós colocamos aqui propósitos, alvos espirituais, alvos pessoais, familiares. Eu compartilhei antes também, e uma coisa que hoje eu estava aqui colocando os meus alvos, olha aqui, preenchi toda a folha aqui com os meus objetivos, aquilo que eu quero que Deus me dê graça para conquistar, e me chamou a atenção algo que Deus colocou no meu coração. Um dos meus objetivos para 2021 é não me conformar. Eu quero crescer, e essa deve ser a nossa atitude, não nos conformarmos. Pastor, mas eu já conquistei tanta coisa. Mas não se conforme, queira tudo que Deus tem para você. Não se conforme, porque muitas vezes nós atingimos algo e nós achamos que aquilo é tudo. Não, se Deus tem mais, queira tudo que Deus tem para você. Não pare de crescer. Cresça como pessoa, cresça como profissional, cresça como filho, como marido, como esposa. Cresça na sua vida espiritual, cresça intelectualmente, cresça em sabedoria, cresça em maturidade. Não seja alguém que se conforma, porque a vida para quando nós nos conformamos. Nós morremos ali, quando eu e você nos conformamos com aquilo que nós somos, ou com aquilo que nós já temos. Então, 2021, não se conforme, coloque como meta: eu vou crescer, e eu quero crescer na vontade de Deus, e eu quero crescer também para a glória de Deus. Eu não quero crescer para o meu ego, para o meu orgulho, para a minha soberba. Não, eu quero crescer para que Deus seja glorificado na minha vida e através da minha vida. Se tem essa motivação no coração, Deus vai te abençoar, e você vai crescer para a glória de Deus. Quantos têm fé para isso? Digam amém. Glória a Deus. E eu queria que você que vai orar, você que trouxe o seu propósito de vida, pegue ele aí na sua mão, você segure ele. Você que trouxe no envelope a sua oferta, você que quer fazer a sua oferta com propósito, faça também, porque nós cremos no poder da semeadura. Nós sabemos que nós estamos semeando em terra fértil, e nós o fazemos sempre com entendimento, sabendo que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Nosso Deus é um Deus fiel. Glória a Deus. Então eu quero que você segure aí o seu envelope com propósito. Você que não trouxe ainda, que não pegou, você pode pegar ali atrás com os irmãos que estão servindo. Você pode pegar, se você não esteve conosco no domingo passado. Nos próximos 2 domingos nós continuaremos orando por esses propósitos, eu e você, colocando diante do Senhor e pedindo ao Senhor o seu favor, a sua graça, a sua capacidade, o seu discernimento, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para nós no próximo ano 2021. Nós temos uma palavra de Deus no nosso coração:
coisas maiores nós veremos. Por quê? Porque Deus conquistou lá na cruz tudo para nós, e nós vamos ver o Senhor fazendo, porque tudo foi liberado. Nós vamos nos apropriar das coisas que Deus tem para cada um de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja. Nós queremos tudo o que Deus tem para nós. Se você quiser e puder, feche os teus olhos e clame ao Senhor pela sua vida. Clame ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pela sua empresa, pela sua vida pessoal, pela sua vida sentimental, pela sua vida, pela saúde física, saúde espiritual. Peça ao Senhor nessa hora. Vamos erguer a nossa voz em oração. Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Nós colocamos diante do Senhor os nossos propósitos, os nossos alvos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, e que o Senhor, Pai amado, possa abençoar, que o Senhor possa alinhar o nosso coração com a Tua vontade, com o Teu querer. Nós pedimos, Pai, nos dá um coração que entende qual é a vontade do Senhor, um coração que discerne o tempo e as estações que o Senhor está operando na nossa vida. Estende a Tua mão sobre nós, nos ajuda a crescer, nos ajuda a avançar, nos ajuda a depender do Senhor, nos ajuda, Pai, a entender, Pai, que quando as primícias são consagradas a Deus, todo mais será abençoado. Nós queremos entregar o primeiro e o melhor, consagrando ao Senhor e pedindo ao Senhor: abençoa-nos em tudo e nos faz, Pai, que sejamos bem-sucedidos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Traga a sua oferta e o seu dízimo com alegria no seu coração. Sorri e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. Família e teus filhos e os filhos. Você pode cantar isso conosco? Vamos declarar isso. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós, nossos filhos, nossa família, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Recebemos dizendo amém. Família e teus filhos e os filhos dos teus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída,
no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, sempre, sempre é contigo, é por ti. Amém, amém, e amém, 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 Aleluia. Sobre nós está a bênção do Senhor. Erga a sua mão direita e receba nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre a sua saúde financeira, sobre a saúde física, sobre a sua saúde emocional, que você receba nessa noite a bênção, o toque, o poder, a vida, a unção do Todo-Poderoso. Que a bênção te alcance, que a bênção te persiga, que a bênção te acompanhe, que a bênção te guarde, que a bênção te faça bem-sucedido, que a bênção te faça prosperar, que a bênção te faça crescer, que a bênção possa abrir portas para você, que a bênção faça diferença na sua vida. Seja você um homem e uma mulher abençoada, que carrega a bênção, que pode compartilhar da bênção, que pode desfrutar da bênção. Sim, que tem a bênção do Senhor. Pai, obrigado pela bênção, obrigado pela presença, obrigado, nós dizemos amém. Nós recebemos toda a bênção do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que tens liberado sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia. E a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Glória a Deus. Diga amém para receber a bênção do Senhor. Você que está aí nos assistindo na sua casa, que nesse momento você possa dizer amém, se apropriar da bênção do Senhor, se apropriar da presença do Senhor, se apropriar da vontade, do plano do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A bênção é para alcançar todos nós, aqueles que estão à nossa volta. A bênção do Senhor, quando ela está sobre a nossa vida, todos aqueles que estão à nossa volta, eles desfrutam da bênção que está sobre nós. Nós somos, pela graça do Senhor, abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. O Senhor Jesus, Ele conquistou para nós, e nós nos apropriamos dessas bênçãos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Antes de eu iniciar ministrando a palavra, eu quero só passar alguns recados. Amanhã nós temos às 19 horas a oração aqui no prédio. Nessas semanas, agora entre Natal e Ano Novo, nós não teremos as células durante a semana. Então nós temos só o culto de domingo, que você não pode faltar.
Sabe que eu vi na rede social projeto de vida de uma igreja e tinha ali algumas coisas, algumas sugestões para as pessoas anotarem ali. E uma das sugestões era: eu não faltarei cultos aos domingos na minha igreja. Eu não faltarei culto. Então coloca diante de Deus: eu não vou faltar culto, eu vou estar presente, a não ser que aconteça alguma coisa que não dê para eu estar mesmo. Mas eu não vou ser alguém que vai ficar em casa por qualquer coisa. Não, eu quero estar presente, eu quero estar ali no ambiente, eu quero estar ali fluindo na oração, na adoração, recebendo da vida que flui por meio da palavra de Deus. Então coloque como um alvo: eu não vou faltar ao culto. Nessa minha caminhada cristã de 25 anos, eu não sei quantos cultos aos domingos eu faltei, mas eu acredito que não dá para encher as duas mãos, não dá para encher os dedos das duas mãos, não dá, porque eu entendi que isso tem que ser prioridade na nossa vida. Não podemos faltar, precisamos do alimento que nos sustenta, precisamos orar com os irmãos, precisamos dessa comunhão preciosa na vertical e na horizontal, com Deus e uns com os outros. Não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de estar no lugar onde Deus quer que nós sejamos, para que ali nós possamos comer uma boa comida que nos alimente, nos sustente e nos leve a permanecer em pé, em nome de Jesus. Então coloque isso como um alvo na sua vida para esse 2021, você estar presente todo domingo. Não falte, venha estar conosco. Quando você tem vontade, venha estar conosco. Quando você não tem vontade, venha estar conosco. Porque quando você está aqui, a vontade vem, a glória vem, e nós nos alegramos, nos fortalecemos e nós nos alimentamos com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Então nós vamos também nessa noite dar oportunidade. Durante todo o ano nós decoramos 10 versículos. Todo mês nós tínhamos versículos que nós citávamos. Começamos por João 3,16, depois nós fomos para o Salmo 23, depois nós fomos para João 14,6. Eu citei os 10 versículos agora no culto das 5 horas. Fui abençoado com o presente. E se tem mais alguém aqui que decorou esses versículos e quer ser presenteado nessa noite, eu quero que você erga a sua mão. Tem alguém que decorou e que vai citar? A Kelly. Mais alguém? Mais alguém? Sobe aqui, Kelly, rapidinho. Você decorou, tem que citar, né? Vocês concordam comigo ou não? Então se decorou, eu citei aqui ao vivo e a cores no culto das 17 horas. Senão o prêmio vai ser pela metade. Não é verdade? O que vocês acham? Vai citar ou não, Kelly? Aqui embaixo, pode ser. Rapidinho, que está ao vivo, Kelly. O mundo todo está te assistindo, só isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A todos aqueles que o aceitaram e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12, desculpa. A todos o que... a todos o que creram em Jesus como Senhor e creram que Jesus o ressuscitou. Desculpa. A todos os que creram e receberam Jesus como Senhor e acreditaram que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Romanos 10, 9. Sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Vejam que grande é o amor que Deus tem por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus.
1 João 3:1. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Toda escritura é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos corrigir o que estamos errado. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e ela nos faz fazer o que é certo. 2 Timóteo 3,16. Mais ou menos, pastor, desculpa. Vamos aplaudir. Parabéns, Kelly. É normal que a gente fica um pouquinho nervoso, normal. Eu acho que faltou Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso, glória a Deus. Você foi presenteada com R$100 de compras na livraria da igreja ali atrás. Depois você pode retirar o seu presente ali atrás, um vale compras de R$100. Deus te abençoe. Nós vamos entrar agora então, irmãos, para a palavra. Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Jesus, muito obrigado. O Senhor é bom em todo o tempo, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós. Nós somos agradecidos. Nós queremos honrar o teu nome com a nossa vida. Nós queremos honrar o teu nome com a nossa história, com o nosso testemunho. Nós queremos honrar o teu nome, Senhor, com as nossas palavras. E agora, Pai, nós pedimos nessa noite, dá-nos o espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, para que assim nós possamos te conhecer, para que assim nós possamos também saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e nela nós andarmos. Pedimos, Senhor, a tua graça sobre nós, o teu favor sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é um coração que entende. Você sabe que eu tenho refletido, eu tenho meditado dentro dessa série de mensagens que nós temos ouvido juntos aqui como igreja, falando sobre o coração, Provérbios 4:23, há pouco citado pela Kelly, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No domingo passado nós fomos ministrados com o Salmo 90:12, você pode abrir a sua Bíblia, você que está anotando, glória a Deus, nós sempre estimulamos. Traga a sua Bíblia, traga a sua agenda, faça as suas anotações, quer sejam elas pelo celular ou na sua agenda física mesmo. Então nós estamos aprendendo e aprofundando sobre o coração. O coração é chave para tudo na nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos ensina a guardar o nosso coração. E aqui no Salmo 90:12, foi o pedido do salmista aqui a Deus, dizendo: ensina-nos a contar os dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os dias para que alcancemos coração sábio. Primeira coisa, a humildade para reconhecer que nós precisamos ser ensinados, que nós precisamos aprender com Deus, para que venhamos a alcançar a sabedoria. A sabedoria, ela é fundamental para uma vida plena. A sabedoria é chave para nós sermos bem-sucedidos. Muitos problemas são originados quando nos falta sabedoria. Quantos problemas que você já entrou porque faltou sabedoria? Quantas coisas que você já falou porque faltou sabedoria, que não deveria ter falado? Quantas coisas você já fez, talvez já se envolveu, e que hoje você faria diferente, não se envolveria, porque faltou sabedoria? Quantas escolhas erradas e que te levaram a perecer, porque te faltou sabedoria? A sabedoria, então, ela é fundamental para que nós tenhamos uma vida plena. E a sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Tem muitas pessoas que são cheias de conhecimento e vazias de sabedoria. Agora é muito bom quando você consegue juntar as duas coisas. Você consegue agregar conhecimento e sabedoria. Quando você adquire conhecimento, porque a Bíblia diz: adquire, pois, tu o conhecimento. Mas com relação à sabedoria,
A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5: se alguém tem necessidade, ou se alguém sente falta de sabedoria, esse deve pedir a Deus, e Deus dá. Então, adquirimos o conhecimento e pedimos a Deus a sabedoria. Porque para nós, irmãos, nós queremos a sabedoria dada por Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. E junto com essa sabedoria, nós vamos fazer boas escolhas, nós vamos falar as coisas corretas, nós vamos saber lidar com as coisas da vida, porque quem vive com sabedoria vive melhor. Quem vive sem sabedoria se envolve em tantas coisas que Deus não queria, ou que Deus não tinha para a vida dele, esse tipo de vida, esse tipo de escolha, esse tipo de situação. Mas quando falta sabedoria, nós nos envolvemos com coisas que não devíamos nos envolver. A sabedoria que Deus dá nos capacita a priorizar o mais importante. Anote aí. A sabedoria que Deus dá nos capacita a valorizar o mais importante. Eu vou repetir algo que eu já falei em outras ministrações. Nós temos muitas coisas importantes na nossa vida, mas nós temos outras que são mais importantes. E não é sábio nós priorizarmos as coisas que não são as mais importantes, ou colocarmos coisas que são menos importantes no lugar das mais importantes. Pastor, você poderia me ajudar, quem sabe, a entender o que é mais importante? Sim, eu posso. A Bíblia nos ensina o que é mais importante. O que é mais importante para mim e para você é a nossa vida com Deus. Há muitas coisas que são importantes, mas há outras que são mais importantes. Uma delas é a nossa vida com Deus. Segundo, a nossa própria vida. Terceiro, a nossa casa, a nossa família, cuidarmos disso, isso é o mais importante. Quarto, a nossa vida profissional. Quinto, a nossa vida financeira. Essas coisas são coisas mais importantes e que nós devemos priorizar isso. Nós devemos saber administrar cada uma delas. Nós não podemos simplesmente nos focar na nossa vida profissional e nos esquecer da nossa vida espiritual. Nós devemos saber administrar todo o nosso ser, porque nós não somos só corpo, nós devemos equilibrar. A Bíblia diz que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós não cuidamos só do corpo, nós cuidamos também da nossa alma. Mas não cuidamos simplesmente também da nossa alma, mas também nós entendemos que nós temos um espírito dado por Deus, nós temos um coração novo dado por Deus e que nós devemos cuidá-lo. Nós devemos dar a Deus para que Deus possa cumprir em nós e através de nós o seu propósito. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Diga comigo: eu preciso adquirir um coração sábio. E esse coração sábio, meus irmãos, é um coração que entende. Entende o que, pastor? O coração sábio, ele entende algumas coisas importantes. Ele entende quem Deus é, ele entende como Deus trabalha. O coração sábio, ele entende como Deus faz, o que Deus faz. Ele tem os seus olhos abertos. Ele não é um ignorante com relação às coisas espirituais, mas ele entende, porque Deus deu a ele um novo coração. Um coração que é capacitado a entender o que Deus está fazendo. Um coração que é capacitado a entender quem Deus é. Só com esse novo coração que nós entendemos as coisas de Deus. É só com a sabedoria de Deus que nós entendemos as coisas espirituais. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Um coração que entende, ele vai entender também as etapas, os processos, as estações, e ele discerne o que Deus quer. Ele consegue ouvir Deus falando, ele consegue entender qual é a vontade do Senhor, ele discerne qual é o caminho do Senhor e qual não é o caminho do Senhor, porque é um coração que entende, que ouve a voz do Senhor e segue essa voz. Esse é o coração sábio que vai entender os processos, as etapas, as estações que nós passamos na nossa vida. É um coração que sabe fazer uma leitura correta das coisas que acontecem à sua volta e na sua vida. É o coração que Deus quer que nós tenhamos, que sabe fazer uma leitura correta, que sabe perceber a hora das coisas acontecerem, a hora de ir,
agora a hora de voltar, hora de fazer, hora de não fazer. Ele sabe, ele discerne, ele faz a leitura correta. O coração que entende é sábio para viver a vida da forma correta, da forma que Deus quer que seja vivida. Esse coração também, ele sabe assumir as suas responsabilidades. Sabe que um dos problemas dessa geração é que ela é uma geração vitimista. Ela não sabe trazer para si as responsabilidades. Ela não sabe assumir as suas responsabilidades e muitas vezes até os seus próprios erros. E nós devemos ter sabedoria para nós trazermos para nós as nossas responsabilidades. Nós não devemos carregar o espírito de vitimista. Esse não é o espírito de Cristo. E se não é o espírito de Cristo, nós não queremos, nós não aceitamos, nós rejeitamos, porque o espírito vitimista não tem nada a ver com o espírito de Cristo que está em nós. Então nós não justificamos as coisas, nós assumimos a nossa responsabilidade. Por quê? Porque Deus nos deu sabedoria para isso. Nós nos posicionamos naquilo que Deus tem, nós nos posicionamos também naquilo que Deus não quer, porque isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Alguém falou que a grande maioria dos problemas que nós temos são problemas de sabedoria. E a sabedoria, ela vai nos ajudar em tudo. A sabedoria vai nos ajudar a viver a nossa vida. A sabedoria vai nos ajudar a viver família. A sabedoria vai nos ajudar a viver casamento. A sabedoria vai nos ajudar a viver vida profissional. A sabedoria vai nos ajudar a viver relacionamentos. A sabedoria vai nos ajudar a viver uma vida financeira bem-sucedida, equilibrada, saudável, abençoada. Ou seja, a sabedoria, ela nos ajuda em tudo. Alguém pode dizer amém? A sabedoria é fundamental para uma vida vitoriosa e bem-sucedida. Sem sabedoria você perece. E você já entendeu que a vontade de Deus não é que você pereça, mas que você prevaleça. Prevaleça em tudo. Quando você tem um coração sábio, você entende, você discerne, você sabe lidar com as coisas, você faz a leitura correta, porque você tem um coração sábio para isso. Invista mais tempo em adquirir sabedoria. Pare para adquirir sabedoria. Pare para pedir a Deus: Deus, dá-me sabedoria. Invista um tempo diante do Senhor fazendo essa oração: Senhor, dá-me sabedoria diária. Há uma porção de sabedoria diária que nós precisamos para viver. Sem sabedoria você não vive bem. Sem sabedoria, você perde as bênçãos que Deus tem para você. Então, em primeiro lugar, o coração que entende, ele procura por sabedoria. Diga comigo, o coração que entende, ele procura por sabedoria. Sabedoria dada por Deus. E eu quero que você abra comigo Romanos 8, 28, que é o nosso versículo central de hoje. Romanos 8, 28. A Bíblia vai dizer assim: sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O coração que está em Deus, ele sempre irá entender que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer que a palavra de Deus esteja na nossa mente e no nosso coração. Deus quer que a nossa vida seja vivida em torno da verdade da palavra. E durante o dia, quando as coisas estão acontecendo, você se lembre daquilo que Deus fala. Você se lembra daquilo que Deus nos instrui. E a palavra de Deus está aqui nos instruindo, dizendo: olha, no final de tudo, todas as coisas vão trabalhar. Elas vão convergir na bênção, vão convergir em algo bom que Deus tem para você. Então, o coração que está em Deus, irá no final entender que tudo coopera para o bem. Na nossa vida, coisas boas e coisas ruins acontecem. E o que Deus faz? Deus pega isso,
Não é que Deus quer que você passe por coisas ruins, mas Deus pega muitas vezes situações adversas e faz com que essas situações sejam transformadas para o teu bem, sejam mudadas a teu favor. Deus pega muitas vezes algo que estava sobre a sua vida, que estava destruindo você, Deus pega aquilo, transforma isso e se torna uma bênção. É isso que Deus faz. Deus tem poder para reverter o quadro, para mudar a situação, para mudar as circunstâncias, fazer com que aquilo que era para ser uma maldição, no final, nas mãos de Deus, vai ser uma bênção. Nas mãos de Deus, a maldição é transformada em bênção. Agora, quando não está nas mãos de Deus, a maldição é maldição. E Deus pega as coisas que estão destruídas, amaldiçoadas, transforma elas, restaura elas e abençoa, e isso passa a ser uma bênção. Muitas coisas Deus já fez na nossa vida, reverteu o quadro. Aquilo que era para a nossa destruição, Deus pegou e mudou tudo, e se tornou uma bênção. Eu falo pela minha vida, quantas coisas que eu vivi no passado, quantas coisas que eu enfrentei, quantas dificuldades, quantas adversidades, e que na hora eu não sabia o que estava acontecendo, e que lá na frente Deus entrou na minha vida, na minha história, reverteu tudo, e hoje aquilo que era para ser maldição se tornou uma bênção na minha vida, e eu posso dizer glória a Deus por aquele tempo, porque na mão de Deus aquilo que era ruim se transformou para o meu bem. Por quê? Porque no final de tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga glória a Deus por isso. Pastor, tudo que acontece é da vontade de Deus? Não, nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas temos que entender que Deus trabalha em tudo para que no final, presta atenção, nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas Deus trabalha em tudo para que no final o seu propósito possa se cumprir. Deus, ele sempre trabalha para que no final o propósito dele prevaleça. Deus, ele não abre mão de que aconteça a sua vontade sempre, porque Deus é soberano. Tudo que acontece na terra é da vontade de Deus? Não. Mas Deus pega tudo isso e trabalha em tudo isso e move tudo isso e faz alguma coisa, porque Deus está trabalhando em todo o tempo. Deus é especialista e ele trabalha para que no final o propósito dele se cumpra na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade. Talvez você pergunte, pastor, e Deus nessa pandemia, onde Deus está? Pois é, eu creio que não é Deus que está operando nessa pandemia, é o diabo mesmo. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para salvar. Deus está trabalhando para nos levar a entender algumas coisas nesse tempo. Deus está trabalhando para nos levar a viver algumas coisas nesse tempo. E para nós termos mais gratidão e nós buscarmos muito mais a Deus, porque na verdade, irmãos, nós estamos vivendo num mundo caído. Nós estamos inseridos no mundo mau, num mundo injusto. Um dia vai ser restaurado por Deus, mas essa é a realidade do lugar onde nós estamos vivendo. Por isso que nós aguardamos a promessa de novos céus, de nova terra, onde um dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais enfermidade. Esse dia vai chegar e nós aguardamos e nós falamos sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus, restaura todas as coisas. Mas nesse momento Deus está trabalhando para que no final tudo se volte para o cumprimento do seu propósito. E talvez possa também estar surgindo na sua mente, no seu coração, pastor, e você consegue explicar, e nós encontramos explicação em tudo aquilo que acontece na nossa volta? Não, mas eu entendo que no final, nós devemos entender assim, que no final tudo vai cooperar para o bem. Essa é a nossa fé. Nós devemos crer que no final tudo vai cooperar para o bem. Se olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que algumas coisas ruins aconteceram para nos levar a Jesus. Eu não sei quanto a você, mas algumas coisas foram várias coisas ruins aconteceram na minha vida, e glória a Deus por elas. Sabe por quê? Porque foi por meio delas que eu procurei Jesus. Foi por meio dessas coisas, entre aspas, ruins, que eu me rendi para Jesus. E eu agradeço, muito obrigado, Senhor, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu enfrentei, porque se não fosse isso,
eu não teria conhecido aquilo que é mais importante na minha vida. Eu não teria conhecido o Senhor. Então Deus trabalha com as coisas ruins também, para que nós o conheçamos. E se de fato conhecemos Jesus, afirmaremos que tudo cooperou para o nosso bem. Tudo cooperou, Deus trabalhou. Deus pegou aquilo que era para ser algo destrutivo e usou isso para que nós pudéssemos nos render a Ele e reconhecer a nossa necessidade do Senhor. Então tem coisas que na hora que estão acontecendo nós não entendemos. Tem coisas que na hora que estão acontecendo nós não entendemos. Mas quando nós buscamos o Senhor, ou ali na frente, nós vamos conseguir entender que aquela situação, aquelas circunstâncias, na verdade, cooperou. E Deus estava trabalhando. Deus estava ali agindo. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de José. Eu vou contar com poucas palavras, resumir aqui e parafrasear a história. Mas José era um homem de Deus, um jovem de Deus. E ele teve um sonho, ele teve uma visão. Ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. E era um sonho que Deus havia dado no coração dele. E José guardou aquele sonho no coração. O problema é que José, ele compartilhou com quem não devia ter compartilhado o sonho de Deus. E ele compartilhou com os seus irmãos. E os seus irmãos ficaram enciumados com José. A verdade é que eles tentaram matar José, mas no final eles resolveram vender José. Então José foi vendido. Logo ali na frente José foi acusado de abuso injustamente. Ele não fez nada. Era uma treta ali armada pela esposa de Potifar. Então ele foi vendido, foi acusado. Ele foi parar na prisão. Olha só, isso foi acontecendo em vários anos. Só que José guardou o seu coração. José guardou o seu coração. Ele sabia quem estava com ele. José sabia em quem ele estava em Deus. Ele tinha uma segurança. José, ele tinha um descanso, porque ele sabia quem estava na vida dele. José sabia da vida dele com Deus. E sabe o que aconteceu? No final, o coração de José, o coração cheio de sabedoria, ele entendeu que na verdade toda aquela situação que era para ser uma maldição, um sofrimento, algo que entulharia o coração dele, traria uma revolta, um ódio no coração a ponto de querer matar a família. Deus pegou tudo isso, mexeu tudo isso, tocou em tudo isso e fez com que José fosse preservado. José foi preservado porque Deus tinha um propósito. O propósito de Deus se cumpriu na vida de José. Quando nós temos o propósito de Deus, Deus nos preserva. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós somos preservados. Nós podemos descansar porque Deus nos preserva no seu propósito. José andou nesses lugares, mas eu creio que o coração de José estava descansado, porque ele sabia que no final tudo iria cooperar para o bem, e que no final o propósito de Deus se cumpriria. Tanto é que, se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 50, abra a sua Bíblia por favor, versículo 20. Vou ler outro versículo também, Gênesis 45, 5, até que você vá abrindo em Gênesis 50, 20. Sempre traga a sua Bíblia, por favor. Gênesis 45, 5 diz assim: agora pois, olha José falando aos seus irmãos: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O que aconteceu, pastor? José em tudo estava vendo, sabe o que? A mão de Deus. José em tudo estava vendo Deus trabalhar. José estava vendo que Deus tinha um propósito maior para se cumprir na vida dele e através da vida dele. Sabe o que aconteceu? Deus honrou José.
Porque o coração de José foi guardado. Porque José permaneceu em sabedoria. Eu acredito que nessa caminhada, nessa trajetória toda, muito José se inclinou diante de Deus, pedindo Deus graça e sabedoria. E sabe o que aconteceu? Mesmo em meio a essas, entre aspas, desgraças, Deus foi honrando José. Deus honrou, Deus preservou, Deus honrou. E Deus abençoou José, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque aquilo tudo Deus estava trabalhando. Porque naquilo tudo Deus estava trabalhando. E olha o que ele declara, está aqui também o versículo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe o que Deus queria? Deus queria salvar muita gente através de José. José, no meio da situação, quem sabe, ele não sabia o que Deus iria fazer, mas Deus fez. Porque Deus, Ele tem plano. Ele tem plano. Sabe a minha história? Eu me converti. Quando eu me converti, eu estava no meio da minha profissão. Eu era um atleta profissional. E logo após a minha conversão, eu fiquei desempregado. Eu tinha sonhos, eu tinha projeto. E segundo os meus amigos, eles falam que eu era um bom jogador. Para não falar que eu me acho um bom jogador, ou que me achava um bom jogador. E na verdade eu era uma das promessas do clube de futebol que eu participava. E eu conheci Jesus, e logo ali em seguida eu fiquei desempregado. E eu orava a Deus, e aquele meu desemprego me levou a ter experiências com Deus, a conhecer Deus, a me apaixonar por Deus. Mas nesse processo todo de desemprego, eu cria que Deus abriria uma porta para mim. Como diz o título da mensagem do pastor Israel: eu pedi, Deus não deu, graças a Deus. Eu pedia que Deus abrisse uma porta num clube de futebol. Era o meu pedido, era o meu projeto, era o meu sonho. Eu pedi, Deus não deu, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não permaneceria fiel a Deus como eu permaneci até os dias de hoje. Eu sei que Deus me preservou, fechando as portas daquilo que eu queria. E Deus me tirou daquela situação e começou a me levar para aquilo que era o seu projeto. Deus começou a me levar para aquilo que era a sua vontade. Deus entrou na minha história e a minha vida deu uma guinada, mudou tudo. Deus colocou a mão, a maldição foi quebrada, estabeleceu a bênção sobre mim. Deus foi abrindo os meus olhos, me fazendo entender na caminhada que aquilo que Ele tinha para mim era melhor. Aos poucos eu fui entendendo o que Deus queria de mim. Lá atrás eu não entendia, eu não sabia, mas quando eu entendi, eu sei que eu glorifiquei a Deus, porque o plano dEle, o projeto dEle, a vontade dEle, sempre é melhor e maior do que a nossa. Nós podemos dizer que tudo vai cooperar. E hoje eu sei que tudo que acontece na minha vida, eu posso declarar, tudo está cooperando para o bem, porque eu amo a Deus, e Deus está trabalhando. Pastor, e as dificuldades, as adversidades? A sabedoria diz que também nelas, Deus está trabalhando, e que isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. No final, o propósito de Deus precisa ser cumprido. Sabe que nós lutamos, nós nos debatemos, nós teimamos, nós insistimos e muitas vezes naquilo que é a nossa vontade, porque nós achamos que é o melhor. Não é, não é. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade.
E é sábio da minha parte, da tua parte, sabe o quê? Se inclinar para aquilo que é a vontade de Deus. Na vontade de Deus nós comeremos o melhor dessa terra. Na vontade de Deus nós temos plenitude de paz. Na vontade de Deus nós temos vitória. No final, sempre temos vitória. Na vontade de Deus nós desfrutamos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu não sei aonde está a sua vida, se ela está na vontade de Deus ou não, mas eu quero que nessa noite o Espírito Santo fale o teu coração, para que você venha para a vontade de Deus. Você venha para aquilo que Deus tem para você. Venha para o propósito, venha para que tudo Deus possa pegar aquilo que talvez aconteceu, pegar a tua história, pegar os teus sofrimentos, pegar os teus nãos da vida e fazer com que tudo isso coopere e você um dia possa entender e dizer: Deus estava trabalhando e eu não via, Deus estava movendo e eu não sabia, mas graças a Deus eu pedi, Deus não deu. Graças a Deus, porque Deus tinha coisas maiores e melhores para mim. Hoje eu posso dizer que aquilo que eu vivo em Deus é muitas vezes melhor do que qualquer grana, qualquer fama no meio do futebol que eu estava almejando, é muitas vezes maior. Se você perguntar, você escolheria ser um Neymar ou queria ser o pastor Duda? 1000 vezes o pastor Duda. 1000 vezes o pastor Duda, porque na vontade de Deus nós temos essa paz. Na vontade de Deus nós temos esse gozo que o dinheiro não dá, que a profissão não dá, que a esposa não dá, que os filhos não dão. Nada se compara a nós estarmos na vontade de Deus, mas nós precisamos ter um coração sábio, que entende o como ou o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, você precisa entender isso. O nosso Deus é um Deus que trabalha nas situações, nas circunstâncias, para nos levar para a sua vontade. Diga amém por isso. Diga glória a Deus. Eu quero sempre que Deus trabalhe para me levar à sua vontade. Eu quero que Deus diga não quando tem que ser dito não. Eu quero que Deus proporcione dificuldades quando elas têm que me formar. Sim, porque eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu sei que Deus está trabalhando. Em tudo Deus trabalha, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o versículo da palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz sabemos, sabe que esse saber não é um saber intelectual, natural, lógico, humano. A palavra no grego é oidá. O saber no grego é oidá, é um saber, não é subjetivo, é intuitivo. É um saber do coração, é um saber espiritual, é um saber que o homem natural não compreende. Paulo diz, olha, nós sabemos, nós entendemos com o coração, nós entendemos com o nosso espírito que todas as coisas cooperam para o bem, para que nós saibamos, para que nós reconheçamos, nós precisamos saber espiritualmente. Nós precisamos saber com o coração que nos foi dado por Deus. Quando nós temos esse novo coração, sabe o que nós vamos fazer? Eu sei que todas as coisas estão cooperando, porque Deus nos dá sabedoria para saber, Deus nos dá sabedoria para entender, Deus dá sabedoria para nós crescermos espiritualmente, para nós nos tornarmos maduros na fé, que não estão abandonando a fé por qualquer situação, por qualquer circunstância, por qualquer adversidade. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está trabalhando, que Deus está moldando, que Deus está movendo, que Deus é fiel e Ele vai cumprir com a sua vontade na nossa vida. Deus vai cumprir. Então nós sabemos, e todas as coisas, quando Paulo diz todas as coisas, não são apenas coisas boas que cooperam para o nosso bem. Tem coisas que são difíceis e que nós vamos ter que enfrentar. Entenda isso, é sabedoria nossa. Nós vivemos no mundo caído e há coisas difíceis que nós vamos enfrentar. É sabedoria nós entendermos isso. Então quando Paulo diz todas as coisas estão cooperando, não só são coisas boas e agradáveis, muitas vezes nós temos que passar por situações que são desagradáveis, que se nós tivéssemos ou pudéssemos escolher, nós não escolheríamos passar por isso. Mas nós enfrentamos, nós estamos em Deus, e Deus vai trabalhar, e Deus vai dar vitória, e Deus vai nos levar
para aquilo que Ele tem para nós. Depois ele continua: elas cooperam para o bem. Às vezes, para o propósito de Deus se cumprir, algumas coisas precisam dar aparentemente erradas. Entre aspas, deu errado, mas o propósito se cumpriu. Então aquilo que era errado, na verdade se tornou algo bom, porque o propósito no final, o que vale no final, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é o que Deus tem para nós. Entenda, eu e você precisamos entender: o que Deus tem para nós é maior, o que Deus tem para você é melhor. Entenda espiritualmente com o coração: o que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. Então abandone aquilo que era o teu plano e fique com o plano de Deus. Abandone aquilo que era o teu projeto, que não tinha nada a ver com a vontade de Deus, e fique com o projeto e a vontade de Deus. É sabedoria você escolher isso. É sabedoria você escolher a vontade de Deus sempre. Sempre que você estiver numa escolha ou numa decisão, escolha pela vontade de Deus, mesmo que aparentemente você vai perder com isso. Ah, mas eu perdi financeiramente. Não. Se você escolheu a vontade de Deus, a verdade é que você ganhou. A verdade é que você fez a escolha correta. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar por isso, porque você fez uma escolha em Deus. E o mais importante é que nós façamos as nossas escolhas em Deus. Alguém pode dizer amém por isso? Então nem tudo o que acontece é Deus, mas não desanime quando uma porta se fechar ou algo der errado na sua vida. Não desanime, não desista. Sabe quando as coisas não estão indo bem? Pare tudo. Pare tudo. Peça, ore a Deus e diga: Deus, aonde o Senhor está nisso tudo? O que o Senhor quer com isso tudo que está acontecendo? Pare. Veja onde Deus está, o que Deus quer, o que Deus está esperando, porque muitas vezes nós estamos lá. Vocês lembram de Balaão? Balaão estava indo na direção errada, e daqui a pouquinho o anjo veio e empacou a mula, e deu errado, e a coisa travou na vida de Balaão. Ele não estava vendo, mas Deus estava preservando a vida dele ali. Tem horas que você tem que parar, tem horas que você tem que investir um tempo para encontrar Deus. Deus, eu estou vivendo aqui um caos, um problema, uma situação, uma circunstância. Eu estou aqui enfrentando algumas lutas, algumas guerras, mas eu quero ver o Senhor, onde o Senhor está, o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu entenda o que o Senhor quer com isso tudo. Não está dando certo, o que o Senhor quer, Deus? Muitas vezes Deus está te preservando, Deus está te guardando. Eu oro de vez em quando pedindo para Deus, dizendo: Deus, não permita que eu tenha nada que me leve para longe da tua vontade. Não permita que eu tenha nada que me leve para longe da tua vontade. Sabe por quê? Porque eu já entendi que a vontade de Deus é o melhor. Eu já entendi. Por isso que na minha vida pessoal, eu priorizo Deus, o mais importante. Deus tem que estar em primeiro lugar. O número 1 da minha vida é Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo as coisas que Deus me deu, eu amo tudo isso, mas eles não serão o primeiro jamais. O primeiro do meu coração, o primeiro da minha vida, o meu melhor é dedicado a Deus. É para aquele que me salvou. Sabe que eu já tomei uma decisão na minha vida. Eu vou viver os meus dias para aquele que me salvou, para aquele que morreu por mim. Eu quero viver os meus dias para Ele. Eu sou tão grato por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo. Eu sou tão grato por aquilo que Deus está me dando. E eu já decidi, eu vou viver os meus dias. Eu sei que tem obstáculos pela frente, eu sei que tem dificuldades no caminho, eu sei disso tudo.
Eu sei o que um pastor tem que enfrentar. Algumas coisas eu sei, os outros eu vou saber na frente. Mas eu já decidi. Eu vou viver para Ele. Eu vou ser o que Ele quer que eu seja. Sabemos, nós entendemos, irmãos, sabedoria. Sabedoria é o que eu e você precisamos. Todos os dias, sabedoria, não a natural, não a terrena, porque a Bíblia diz que ela é diabólica, mas a sabedoria do alto. A sabedoria que nos leva para Deus, que nos leva a viver o propósito de Deus, que nos leva a fazer a vontade de Deus. Isso é a sabedoria que Deus dá. Jogue fora toda a sabedoria que é contrária a essa. E fique com a sabedoria que Deus dá. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Talvez você está ouvindo, assistindo aí, e você está checando o seu coração, está vendo se você ama a Deus. E na verdade, irmãos, amar a Deus não é uma expressão verbal, é mais do que isso, é uma atitude real. Amar a Deus não é simplesmente eu verbalizar que eu amo a Deus, é mostrar com a minha vida, por trás da minha fala, que de fato eu amo a Deus. E a Bíblia está dizendo que as coisas vão cooperar na vida daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, eles entendem que primeiro eles foram amados por Deus. Isso é prioridade, eu entender que primeiro eu fui amado por Deus. E eu fui tão amado por Deus que eu quero responder agora a esse amor. Então quando eu estou dizendo Deus eu te amo, eu estou respondendo ao amor dele por mim. Eu fui tão amado, tão amado, tão amado pelo Senhor, e eu sou tão amado, que esse amor me sufoca, me constrange. Esse amor me constrange a fazer alguma coisa, por esse amor que me amou primeiro. Esse amor me constrange a ter um coração sábio, que entende, que procura pelo Senhor, que prioriza pelo Senhor, que dá ao Senhor sempre o primeiro e o melhor. O primeiro e o melhor precisa ser dado a Deus, consagrado a Deus. E sabe que no final de tudo, Deus está trabalhando para cumprir aquilo que está escrito no versículo 29 de Romanos 8. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas no final, no verso 29, ali no meio do verso 29, ele diz que para nós sermos conforme a imagem de Jesus. As coisas estão trabalhando, sabe para quê? Para que eu e você nos tornemos a imagem de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, Ele não abre mão do seu propósito. Deus está trabalhando para que eu e você nos tornemos cada dia mais a imagem e a semelhança de Jesus. Então, coisas aconteceram, sabe por quê? Para Deus nos salvar. Coisas aconteceram na sua história, porque Deus queria salvar você. Coisas aconteceram na minha história, porque Deus queria me salvar. E coisas estão acontecendo hoje nas nossas vidas, porque Deus quer nos transformar à imagem de Jesus. Coisas estão acontecendo para que você se torne menos orgulhoso e mais humilde, semelhante a Jesus. Coisas estão acontecendo, Deus está trabalhando para que você saiba quem é o amor, saiba o que é o amor, para que você passe a amar, para que você passe a perdoar. Coisas estão acontecendo para que você tenha um coração cada dia mais semelhante ao coração de Jesus. Essa é a nossa fé. Deus está trabalhando porque Ele quer que eu me torne mais semelhante a Cristo. Eu declaro: Deus me ama e Ele quer que eu conheça. Deus me ama e Ele se importa comigo. Deus me ama e Ele quer que eu seja como Cristo é. Ele me ama e Deus está trabalhando para que eu a cada dia, para que você a cada dia seja mais parecido com Jesus, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu vejo Jesus em você. Você ama parecido com Jesus.
Você é humilde, parecido com Jesus. Você se importa com as pessoas, é parecido com Jesus. Eu vejo compaixão, eu vejo as lágrimas, é parecido com Jesus. Eu vejo a tua fala. Vocês lembram de Pedro? Ele caminhou com Jesus e quando Pedro falou, ele diz: olha, você fala como um deles, você fala como o seu mestre. Ele se tornou parecido com quem ele andava. E à medida que nós de fato andamos com Jesus, nós vamos sendo transformados, aperfeiçoados, porque todas as coisas, elas estão trabalhando, elas estão cooperando para um fim proveitoso, para que o propósito de Deus se estabeleça na tua vida. Coisas aconteceram, sabe para quê? Para Deus poder te salvar. Eu não sei se você entende, mas eu entendo. Glória a Deus pelas coisas que aconteceram, porque assim Deus me salvou. E glória a Deus pelas coisas que estão acontecendo, porque assim Deus está me transformando à imagem de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora e nós juntos cantássemos essa canção, mas não simplesmente um cantar da boca para fora, mas como um pedido a Deus: Deus, me ajuda, me dá entendimento espiritual. Eu preciso saber espiritualmente, eu preciso saber com o meu coração. Me ajuda, Deus, que eu possa reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas estão trabalhando e no final tudo vai ficar bem, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor é soberano. O Senhor não perdeu o controle de nada na nossa vida, na nossa história. O Senhor não perdeu o controle das coisas, Ele está trabalhando. Essa é a nossa fé, é assim que nós cremos e assim que nós declaramos. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você nos acompanhasse. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Que os teus olhos sejam abertos para que você veja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, eu sei que sempre estás comigo, Senhor. E também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar somente em ti. Tu és meu Senhor.
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Feche os seus olhos nesse momento. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa hora. Imprimir dentro do seu coração a sua mensagem essa noite. Que você possa entender que você viveu coisas na sua vida, que você passou por coisas, por circunstâncias na sua história, mas Deus estava trabalhando através disso tudo. Deus estava trabalhando nisso tudo para te resgatar. Deus estava trabalhando nisso tudo para te moldar, para trazer você para perto. Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Aceite as circunstâncias que Deus permite que você passe, para moldar o seu coração, para te tornar uma pessoa mais pura, mais humilde, para te tornar uma pessoa mais quebrantada, para te tornar uma pessoa que reconhece que precisa de Deus. Deus está trabalhando em você, para que você se torne mais parecido com Jesus, para que você, mulher, se torne mais parecido com Jesus. Um dia desses eu estava conversando com um marido, e ele estava reclamando sobre algumas coisas da sua esposa, e o Espírito Santo colocou no meu coração para eu falar para ele: Deus está usando a sua esposa para que você se torne mais humilde. Deus está endurecendo o coração dela para que você se torne uma pessoa mais humilde. Tudo que Deus quer é que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus. E circunstâncias, situações precisam acontecer para que eu e você possamos nos humilhar, nos prostrar, reconhecer: Pai, eu preciso ser moldado, eu preciso entrar nessa forma, nesse molde. Eu preciso ser conformado com Jesus. Eu preciso estar nessa forma, nesse molde chamado Jesus. Eu preciso ter um coração mais parecido com Ele. Eu preciso ter olhos mais parecidos com Ele. Eu preciso ter ouvidos mais parecidos com Jesus. O Senhor está trabalhando para que o nosso coração seja moldado ao coração de Cristo, para que o nosso coração seja purificado, para que nós não venhamos mais viver como nós vivíamos outrora, para que a nossa vida seja uma nova vida, para que a nossa história seja uma nova história. Todas as coisas, elas cooperam para o bem. Aqueles que te amam. Você é amado. E todas as Você foi amado primeiro. Você pode deixar Deus trabalhar em você nessa noite. Você pode deixar Deus tocar em você nessa noite. Se entregue ao Senhor nessa hora. Paulo disse:
sabemos, nós entendemos, nós discernimos, nós temos um coração que entende o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando. Nós entendemos como Deus faz, nós sabemos, nós discernimos. Deus está no controle de tudo. Deus está trabalhando em algumas circunstâncias. Deus está permitindo algumas coisas acontecerem na sua história, na sua vida. Você está se tornando alguém melhor. Você está se tornando, nas mãos dele, alguém melhor a cada dia. A sua vida, ela passa a ter sentido a partir dele. A sua vida passa a ter propósito a partir dele. Talvez você tenha pedido coisas e Deus não te deu. Você pediu, Deus não deu. Mas graças a Deus, porque essas coisas te afastariam da sua vontade, do seu propósito. Deus te preservou, Deus te guardou, porque o plano dele é maior e melhor.